Olá, estamos de volta com uma edição super especial do Conte a Sua História. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mene Tendepaus, eu sou psicoterapeuta e paciente oncológica. E hoje, estamos aí no mês de setembro, um mês no qual nós trabalhamos o sentido da vida e em breve também estaremos com o Outubro Rosa. Então hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais que fazem parte da minha vida e que tem uma história que me inspira. E eu tenho certeza também que vai te inspirar. Então não fique pensando que esse Conte a Sua História vai ser algo só falando sobre tristeza, morte, dor e doença. Muito pelo contrário. Vamos falar aqui sobre vida, sobre motivação, sobre inspiração, sobre como viver a vida. Muitas das vezes, depois de um diagnóstico, em meio a uma dificuldade, e quando tem, às vezes, pessoas também na nossa família que estão acometidos por algo, nos sentimos também perdidos. Então, as nossas histórias aqui hoje, que sirva de inspiração e de motivação para a sua vida. Então, já quero agradecer a Fernanda, né? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, para mim é uma honra, estar aqui com você e poder trazer a sua história, a história da ONG, para poder inspirar muitas pessoas. E também a Ludmila, que também é nutricionista, faz parte também da ONG. Então, nós estamos aqui hoje, eu como uma paciente oncológica, a Fernanda responsável pela ONG e também a fisioterapeuta, e a Ludmila, nutricionista. Vamos estar falando sobre vida, sobre saúde, sobre ressignificar a nossa história, sobre como inspirar além daquilo que às vezes a gente acha que a gente viveu tantas coisas e através da nossa história a gente pode inspirar tantas pessoas e motivá-las também a viver além do que parece que é o fim, é uma dor que não passa, é um diagnóstico. Então gostaria de deixar, Fernanda, você se apresentar, falar um pouquinho de como isso começou na sua vida, por que você escolheu a fisioterapia, a área da oncologia, como isso começou na sua história. Eu sou Fernanda Viana, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, fiz pós-graduação em oncologia multidisciplinar. E por que a oncologia? Por que a fisioterapia? Quando eu era criança, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? Foi um diagnóstico tardio e 30 anos atrás não tem a tecnologia que tem hoje. Então ela foi para uma atividade física, fazer uma ginástica, começou a ter dores na coluna, tratou como coluna, né? E quando descobriu já tinha dado metástase pulmonar e eu tinha 12 para 13 anos. Na verdade, ela faleceu 2 dias depois do meu aniversário. Quando descobriram, ela ficou internada 3 meses no hospital. Eu fiquei 3 meses sem ver a minha mãe. E nesse período de Natal, Ano Novo, ela veio para ficar em casa. Eu lembro que fizeram toda aquela parte de internação domiciliar em casa. E foi assim, bem impactante, bem duro para mim, porque uma criança, né, vê toda uma situação, não sabe lidar. E ela gritava de dor, e eu não sabia o que eu fazia com ela. E acho que não deu um mês depois ela veio a falecer. E ela falava, assim, eu falava que eu queria uma profissão que eu ajudasse a aliviar as dores dessas pessoas. Só que assim, eu não tinha ideia da fisioterapia. Eu tinha muito contato com o médico, com o enfermeiro. E depois de uns anos, na escola, falam assim, o que você quer ser, né? Aí eu fui descobrir a fisioterapia. Então, desde que eu me entendo, né? Entendo da profissão da fisioterapia, era o que eu queria fazer. Me formei em fisioterapia, depois me formei em acupuntura. Em 2010, eu fui apresentada para uma instituição que fazia parte da assistência social, né? E aí eu fiz um projeto lá onde eu aplicava a fisioterapia, todas as áreas da fisioterapia. E também, como eu sempre gostei de teatro, fazia teatro, gostava de dança, fazia dança, eu falei assim, por que não fazer, né, como forma de terapia? E deu super certo, me deram 3 meses para ver se dava realmente certo. E assim, deu muito mais que certo. Legal. Não vou falar em números, mas teve que chamar 2 pessoas para trabalhar depois junto comigo, porque a gente não estava dando conta mais da demanda.
E foi uma época bem legal, porque eles me deixavam livre para fazer o que eu quisesse com eles. Então, Sim. eu fazia tudo que tinha vontade. Montava teatro, ensinava dança, fazia bailinho com eles. Então, assim, foi uma época que foi uma experiência para mim, assim, muito bacana. Aí em 2014 eu tive a oportunidade de me formar, né, de fazer a minha especialização em oncologia. Acho que foi a primeira turma a se formar em São Paulo, foi no Einstein, na época porque não se falava, né, em pós-graduação, em oncologia. Então, assim, foi a primeira turma mesmo a se formar. E em 2016 eu fui desligada dessa instituição. E eu ficava assim, uma dessas pessoas que foi trabalhar junto comigo foi na época ela não era minha amiga, tá? Era uma conhecida que trabalhou comigo uns anos atrás de home care. Então, assim, ela me ensinou a trabalhar em home care. Então, a gente dividia pacientes, mas assim, a gente não tinha proximidade. E na época eu falei assim, caramba, ela me ensinou. Por que não chamá-la para trabalhar junto? Porque eu sabia como eu fui muito assim, né? Sou muito da área do esporte, da área da ortopedia, e ela era da área da respiratória. Então, eu falei assim, uma vai complementar o trabalho da outra. Sim. E aí, a gente trabalhou juntas quase 4 anos aí. Aí, ela também foi desligada na época, e eu falei assim, o que a gente vai fazer, né? Eu falei assim, eu não quero montar uma clínica, porque eu vou atender convênio, não vou conseguir chegar nessa demanda. Se eu atender particular, é fora de cogitação. O paciente vai, faz 2, 3, 4 sessões, depois não vai ter condições mais de estar pagando. Eu falei para ela, por que não fundar uma ONG? E isso tudo em São Paulo, tá? Isso em São Paulo. Eu era de Santos. Na época, meu marido veio para trabalhar aqui no Espírito Santo, e eu com essa ideia. Fui para São Paulo, morar no mesmo condomínio que ela, para a gente poder fazer esse trabalho. Então, eu estava estudando bastante, porque a gente entende de fisioterapia. Essa parte de terceiro setor, administração, é uma coisa bem, bem diferente, né? Tem umas particularidades aí. Então, a gente estava estudando tudo. Quando a gente conseguiu o lugar para poder, né, fundar a instituição, tudo, aí meu marido falou, não volto mais, Nossa. né? Já fazia 1 ano que ele estava aqui, não volto mais, vou montar a empresa aqui no Espírito Santo. E eu falei assim, vou ter que ir embora, né? Inclusive, eu estava grávida, né? Vim pra cá, eu tinha 4 meses, estava com 4 meses de gestação. Foi assim, imagina, né? Você tá com uma ideia lá, tudo lá, família, e vim aqui com o mais novo que tinha 4 anos, meu marido, e só, não conhecer ninguém. Então, quando ela fez 8 meses, eu falei, não, eu preciso tirar do papel. Aí fui lá, com o papelzinho debaixo do braço, lá na prefeitura, eu não conhecia ninguém, lógico, ninguém ia me atender. Ninguém ia me atender. Aí uma assistente social ela era assistente de algum vereador, que eu não lembro o nome na época. Ela falou assim, já que você tá aqui, eu quero te ouvir. E aí ela leu o projeto ali na minha frente, eu expliquei para ela como que era tudo. Aí ela falou assim, você sabia que você pode virar referência no Espírito Santo? Eu falei assim, nossa, aquilo encheu meu coração. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Sim. E a partir disso, eu fui atrás, né? Aí eu lembrei lá, estando conversando com ela, eu lembrei que tinha um centro de vivência em frente à academia, onde eu treinava, que era ali no bairro mesmo, em Morados de Laranjeiras. Eu falei assim, quem é o presidente dos moradores do bairro? Porque eu preciso daquela casa, é aquela casa. Aí ali na hora ela foi atrás, conseguiu o telefone, ligou para ele, eu saí de lá e já fui direto conversar com ele. Ele cedeu a casa pra gente. A casa enorme, maravilhosa. Precisava de algumas reformas, né? Aí um amigo nosso, o Jaquilei Maifredo, um amigo nosso, assim, do coração. Foi muito mais que amigo. Meu marido foi para trabalhar com ele e se tornou muito amigo, ajudou muito meu marido aqui, ajudou a gente na instituição. Ele reformou a casa todinha pra gente. E aí veio a pandemia. Nossa.
É. Toda papelada, pronta, porque geralmente as ONGs fazem assim, né? Começam o trabalho para depois ver a parte toda de documentação. Como eu já sabia o que eu queria, então eu já estava com a documentação toda pronta. Aí eu falei assim, agora a gente vai trabalhar. Aí 15 dias depois veio a pandemia, né? Foi dia 20 de fevereiro que saiu a documentação, no dia 15 de março fechou tudo. Aí quando começou a dar aquela flexibilizada, acho que se eu não me engano foi em setembro, a gente começou os atendimentos. Aí nisso eu tinha conhecido dentro do meu condomínio a Vanderleia, hoje ela é nossa psicóloga. Na época ela ainda não era formada. Ela falou assim, vamos junto, não me formei ainda, mas eu te ajudo, né, no que você precisar. Aí nós iniciamos os atendimentos e não deu certo porque é um lugar público onde as pessoas entravam e saíam, né? Tinha outras pessoas que tinham chaves, aí eventos, não ia dar certo. Aí ela falou assim, não, a gente aluga uma sala. Eu falei, como assim a gente aluga uma sala? Eu não trabalho, eu não tenho de onde tirar dinheiro, né? Meu marido não podia tirar de dentro de casa para investir numa coisa que não sabia se ia dar certo. Na minha cabeça, tá dando certo, dá certo. Mas assim, é tudo muito incerto. Aí ela falou assim, não, eu ajudo, eu compro as coisas e depois, quando eu me formar daqui 2 anos, a gente vê como você acerta esses valores. Foi dito e feito, ela comprou, né, os móveis, tudo, a gente alugou a sala. Aí nisso já veio pessoas para ajudar a gente, assim, tanto na parte financeira, como ajudar mesmo os voluntários. Sim. E começamos os atendimentos. 2 anos depois eu paguei a Vanderleia. Mas pagou. Vanderleia, obrigada por tudo. Você foi um anjo na minha vida. Sim. Aí veio a Vanderleia, tivemos outra voluntária também de psicologia. Na época, como ela não poderia atender, né, ela estava estudando, ela arrumou essa menina, não lembro o nome dela, ai, mil perdões. E depois veio a Débora, que a Débora tá com a gente até hoje. A Débora faz esses atendimentos, também ajuda a gente. A gente faz a captação, né, de tanto em valores quanto de roupa. Ela me chama para ir em eventos, tá sempre me colocando no meio ali pra gente tá sendo vista, né? Sim. E nisso, aí eu conheci através da Kátia, uma amiga do BNI, conheci a Lud, a Ludmilla. Ludmilla já tá com a gente quase 2 anos, né, Lud? Quase 2 anos. Legal. Aí veio o Danilo também através do BNI, ele é nosso voluntário. Tem a Carol, a Carol tá lá na Bahia. Carol se formou comigo em São Paulo, em oncologia. Ela também presta esse suporte para paciente, né? Quando, semana passada mesmo, paciente com intoxicação pela medicação, aí a gente corre para ela dá aquela força pra gente. Quem mais? São muitos. Poxa, que legal, né? E é Muitos, importante a muitos. gente ver nisso que um sonho, né, que foi gerado aí dentro de você por conta de uma dor, que você também poderia ter pegado toda essa situação e ter falado, não, não quero cuidar de pessoas oncológicas, não quero cuidar de pessoas, mas não, você pegou da sua dor, da sua experiência para falar assim, não, eu sei como foi difícil, o quanto, de repente, a minha vida pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, e você se movimentou para isso. Então, mesmo diante de tantas dificuldades, né, de mudança de estado, de vir para um estado muito menor do que São Paulo e se conhecer nada nem ninguém, você falou, não, esse sonho que está queimando dentro de mim não vai morrer, né? Não é por conta do lugar. O que está dentro de mim vai acontecer onde eu estiver. Independente de onde eu estiver. E as pessoas também foram abraçando isso junto com você. E eu acho que isso é muito importante também, né? As pessoas, conforme a gente vai contando os nossos sonhos, as pessoas vão abraçando, vão incentivando, vão abrindo portas, vão encaminhando outras pessoas também para abraçar esse sonho. Isso é algo de muito valor, né? Nessa época a gente conseguiu, né, o espaço, tudo. Muitos amigos em São Paulo ajudaram. Eu acabei não falando o nome da moça, da Físio. Hoje é madrinha da minha filha, é a Karina Napolitano. Ela
foi me dando suporte, estando lá em São Paulo. Eu falava assim, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E ela correndo atrás aqui pra mim, porque eu não sou só a fisioterapeuta, né? Sou a mãe, sou a esposa, sou a dona de casa. Então, para administrar é pesado, entendeu? Então, assim, ela foi me dando suporte de lá. Meu sogro, minha sogra, cunhada, tios, tias, entendeu? Todo mundo Abraço. Uma abraçou. rede de apoio, né? Sim. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente sabe que aquilo está assim dentro da gente, a gente vai com muito trabalho, obviamente, né? Porque não é fácil, mas quando a gente acaba que a gente tem essa rede de apoio, as coisas vão entrando no nosso caminho de uma forma que nos faz realmente continuar, né? Porque hoje a gente não tem convênio com o poder público, a gente vive das doações das pessoas, né? Sim. Da boa vontade das pessoas. Então, assim, é uma montanha russa o tempo todo. Você não sabe o dia de amanhã, entendeu? As contas chegam. Você tem que Muitas, né? pagar, entendeu? Os impostos estão ali, ó. Entendeu? Então, assim, você respira fundo e fala assim, meu Deus, o que será da minha vida? Da minha vida não, da vida da ONG amanhã. E eu nunca deixo de, assim, eu peço em oração para me dar forças para continuar, porque assim, não é fácil, mexe muito com o emocional da gente. Então, o que eu faço? Eu respiro fundo, eu falei assim, um dia de cada vez. E aí, no outro dia, aparece uma boa alma que fala assim, não, eu vou te ajudar nisso. Aí um amigo fala assim, não, eu conheço tal pessoa que vai poder te ajudar. E aí a gente vai indo. A gente vai indo, todo mundo ajudando um pouquinho, a gente consegue ir longe. E você acaba lidando com pessoas de várias situações, né? Pessoas mais debilitadas, pessoas que estão em um processo inicial, né? Pessoas que estão acamadas, pessoas internadas. Então, assim, são muitas as situações que você também precisa lidar, né? De pacientes. Porque o paciente oncológico tem vários tipos de câncer, né? E vários tipos também de situações que acontecem com esses pacientes. Então, você também precisa ter uma estrutura para você estar bem, né? Porque além de ser a fisioterapeuta, você é responsável pela ONG. Então, você Sim. precisa ali estar organizando, coordenando tudo, comprando material, vendo as necessidades da ONG e ainda atendendo esses pacientes, né? Bem ali de perto, ouvindo, né? Conhecendo um pouco mais da história de cada um. Isso também é muito forte, ao mesmo tempo muito difícil, né? Esse ano, acho que você teve umas 2 perdas também na ONG de Acho que pacientes. foram 6. Nossa. Tem algumas que eu não divulguei, mas Uhum. foram exatamente. Então, assim, Esse número. a gente olhando, né, por esse lado, assim, para uma pessoa que teve uma perda, né, e aí lidar com a vida do próximo e ainda continuar tendo perdas e falar, não, eu não vou parar, né, porque enquanto tenha vida, enquanto tiver pessoas precisando, isso te movimenta, né, isso te traz uma força, igual você falou, eu sou mãe, eu sou esposa, dona de casa, então, assim, é muitas coisas. É motorista, né, é um pouco de tudo. Né? Então você não se deixa, né, ser levada pela circunstância, pela dor. E muitas vezes a gente vê às vezes pessoas se paralisando, né? Não, tá muito difícil, aconteceu, tive uma perda, tive uma situação, então eu vou parar, perder a motivação pela vida. E o que a gente, na verdade, quer falar aqui nesse podcast é o contrário disso, né? Que mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a uma notícia ruim, a um diagnóstico, a gente pode sim viver. E além de viver, a gente pode inspirar outras pessoas. E olha só, através da sua escolha, da sua decisão de viver e ajudar pessoas, olha as conexões que você tem feito, né? Tem abençoado a minha vida, né? Tem trago outras pessoas também para poder me abençoar. Então, assim, eu, como paciente oncológico, posso dizer que eu sou muito grata pela sua vida, pela sua decisão. Obrigada. E tem algo que eu tenho aprendido, assim, que realmente uma decisão que a gente toma não fica só na nossa vida. A decisão que você poderia ter tomado de falar assim, vou pegar uma área totalmente diferente ia impactar a sua vida. Porque é isso que acontece, né? Geralmente as pessoas querem, não querem Oposto, sentir a né? dor, né? Não querem sentir a dor. E para mim isso não foi dor. Para mim foi um alívio, porque assim, eu não pude ajudar a minha mãe, entendeu? E assim, ela não ter ficado foi um alívio para mim, porque ela sentia tanta dor
que pra mim eu queria que ela fosse embora logo, acabar com aquilo. Para aliviar. E pra aliviar, entendeu? Assim, pra ela foi um alívio, mas pra mim foi 1000 vezes mais, né? 1000 vezes mais. E saber que eu posso ajudar, Sim, por que não ajudar, sim. né? Então, E é esse o olhar que a gente precisa ter, né? Igual esse mês, quando entrou setembro e a gente fala muito sobre a vida e a gente vê, né, tantas pessoas hoje em dia perdendo o sentido da vida. E aí me trouxe muito forte, assim, gente, o que que eu vou fazer? Porque eu também tenho muito isso, assim, o que que eu posso fazer mais? O que que eu posso trazer de inspiração, de força? E aí, quando eu pensei, falei assim, eu poderia fazer algo para chamar a atenção das pessoas em relação à vida. E eu acho que nada melhor do que isso, do que a gente trazer a nossa vida, a nossa inspiração, a nossa força, a gente dizer, não, tem como, tem uma saída, tem uma forma que a gente pode viver, né, independente de tudo. Igual muitas pessoas já conhecem a minha história, mas brevemente eu vou contar aqui para poder também falar como paciente, que em 2016, quando eu recebi o diagnóstico, que o médico falou assim, olha, infelizmente a medicina não pode fazer nada por você. Não tem uma quimioterapia, uma radioterapia, e ainda você tem pouco tempo de vida, né? Por conta do... Hoje eu tenho um tumor na base do crânio, com metástase nos ossos, nos pulmões e no fígado. Então, para a medicina, esse tanto de metástase, de verdade, é o fim, é a morte. E quando o oncologista me falou isso, falou assim, olha, provavelmente esse é seu último ano. Eu falei, então tá, se esse é o meu último ano de vida, eu não tenho tempo para reclamar, não tenho tempo para poder ficar me questionando Deus de por que isso está acontecendo comigo, né? Por que isso e por que de novo? Porque eu já tinha passado pelo câncer em 2011, após o nascimento do meu primeiro filho, foi um período também muito difícil, que eu fiz uma cirurgia, eu perdi a fala, perdi a deglutição, perdi o movimento do braço, eu fiquei um tempo muito debilitada. Então, depois, quando eu estava recuperada, que parecia que tudo ia muito bem, vem a notícia de que o tumor, na verdade, era um tumor maligno, já com metástase e minha vida virando de cabeça para baixo. E ali também eu precisei tomar uma decisão de me entregar, me lamentar, não, eu tenho pouco tempo de vida, então vou ficar na cama chorando, me lamentando, esperando esse dia chegar. que é o que a maioria faz. Infelizmente. E aí eu falei, não, se eu tenho pouco tempo de vida, eu ainda tenho vida. Então, enquanto eu tenho vida, eu quero viver, eu quero poder inspirar pessoas a viver o melhor, seja um dia, seja 20 dias, seja mais um ano. A gente não sabe, né? Porque muitas pessoas que estão com vida, hoje estão morrendo. Então, um diagnóstico, na verdade, não tem muito não, só está morrendo quem tem um diagnóstico. Pessoas que não têm nada também morrem todos os dias. Então, eu falei assim, eu preciso viver e mostrar para as pessoas que a gente pode viver, que a gente pode escrever uma linda história, que a gente pode inspirar pessoas. E também a minha maior preocupação era com os meus filhos. Então, eu queria muito inspirar eles, motivar eles, deixar boas memórias. E a partir dali, chegou o final de 2016... E eu tinha vivido em 6 meses muito mais do que eu tinha vivido nos meus 30 anos, vamos dizer assim. Porque eu comecei a viver intensamente, eu comecei a valorizar desde o meu levantar, durante todo o meu dia até o meu deitar. E antes disso, às vezes eu falava, não, eu tenho muito tempo de vida, assim, aquele sonho. Eu tenho muito tempo para realizar. Aquela ligação para uma amiga, uma outra hora eu faço. Então as coisas para mim começaram assim, a ter valor no agora. Eu preciso fazer isso agora. Se eu posso fazer agora, por que eu vou deixar para depois? E aí, para mim também, né, veio depois 2016, 2017, 18, 19, 20, pandemia. E aí os médicos novamente, olha, agora não tem jeito. Se você pegar Covid, já era. E eu peguei Covid, né? Eu peguei o Covid, na verdade, nem sintomas eu tive. Um médico subestimando o Manny. É por aí. Não façam isso, rapaz. E aí eles falaram, olha, seu pulmão, os 2 pulmões já estão muito comprometidos, né? E também pela quantidade de lesões e de complicações que você já tem, se você pegar o Covid, já era. Então, eu realmente fiquei com medo, né? Como ser humano, a gente também fica com receio. E ninguém sabia, né, exatamente. Também era tudo... Até hoje, né, não sabe exatamente o que é. Sim. E aí o meu marido precisou fazer um teste, porque ele sempre precisava testar por conta da empresa onde ele trabalhava. E aí teve um dia que ele estava com poucos sintomas, dor de cabeça, o corpo meio ruim. Falei assim, eu vou testar. Falei, então também já vou.
Porque se você der positivo ou negativo, eu também já vou saber se eu tô ou não. E aí fizemos o teste e estava previsto no outro dia para sair o resultado. Quando foi meia-noite, meu marido me acordando, que o resultado já tinha saído e o dele tinha dado positivo. E aí eu falei, nossa, eu não acredito. E aí eu falei assim, você tá perto de mim me contando? Eu imaginava assim, eu não tô com nada, e você tá aqui perto de mim, você ainda vai me contaminar. E aí ele falou, não, eu tô te chamando pra você olhar o seu, que eu tinha até esquecido que eu tinha feito, sabe? Eu fui dormir tranquilamente, porque eu tava muito tranquila de que eu não tava com nada. E aí, quando ele me acordou e me lembrou que eu também tinha feito o teste, eu fui ver, deu positivo. E aí eu falei, nossa, agora então... Só que aí eu fiquei assim, mas como deu positivo se eu não tô sentindo nada? Então eu falei, logo cedinho, o que eu vou fazer? Vou pro hospital. Aí chegando lá, expliquei pra médica, né, toda a minha situação de saúde. Falei, vamos fazer logo uma tomografia, um exame de sangue pra ver que, dependendo da situação, a gente já te interna, né, pra garantir oxigênio, pra já deixar internado. Eu já pensando, meu Deus do céu, não saio mais daqui, né? E aí, saiu os resultados, ela falou assim, olha, já passou. Você só tem agora 2 dias para finalizar o isolamento, para não passar para outras pessoas. Mas a fase pior, a fase mais crítica, já passou. E eu fiquei, como assim? Que eu não senti nada, né? Nem perda de paladar, de olfato, essas coisas assim. E aí eu comecei a ver que, na verdade, né? Aí, de novo, veio me reafirmar que um diagnóstico, uma doença, ela não Não define define a sua vida ou a sua morte. Mas, muitas das vezes, a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se entrega, isso sim tem mais poder. E é isso que eu tenho descoberto realmente a cada dia, né? O quanto a nossa mente ela tem o poder de nos levar para lugares maiores, melhores, e que às vezes a gente se sente até incapaz de alcançar, mas a gente, mesmo se sentindo incapaz, a gente vai acreditando e subindo a escadinha um dia de cada vez, ou quando a gente desiste, né? Quando a gente entrega os pontos e fala, não tem mais o que fazer, porque hoje eu tenho visto, né, nessa área, eu tenho conhecido muitos pacientes oncológicos, pelo meu histórico aí de tanto tempo já conhecendo pessoas, eu vejo pessoas que teriam tudo já para ter morrido e estão vivendo de uma forma incrível, e pessoas que estão saudáveis, que teriam tudo para poder viver ainda melhor do que essas pessoas, infelizmente estão sobrevivendo, né? Então, assim, é aquilo que a gente começou falando, são às vezes decisões. Não são decisões fáceis, né? Como não foi para você, como também não foi para mim, como também não foi para a Lud, mas a decisão ela vai nos guiar para algum lugar. E é isso que a gente precisa se manter, né, muito focado no que eu quero para minha vida, para que no meio de uma perda, no meio de um diagnóstico, no meio de uma situação difícil, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho da situação, né, de como a Ludmilla chegou também na ONG, né, e como escolheu a profissão, a gente vê que a gente tem essas decisões, né? Então, que a nossa história aqui hoje possa ser realmente de inspiração, de força para as pessoas, né? Não só por conta do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, mas que todos os dias, né, que todos os meses, que a gente possa ver uma cor para a gente viver, para a gente escrever a nossa história, para a gente fazer a diferença. Então, a partir da minha decisão também de viver e de cuidar dos meus filhos e de viver de uma forma extraordinária, que é além do meu diagnóstico, eu tenho conseguido inspirar vidas. Eu tenho conseguido cuidar de vidas. Que aí também, no meio da pandemia, eu decidi me tornar terapeuta. Eu senti um chamado de cuidar de pessoas, que também eu falei assim, como assim? Né? Uma paciente oncológica paliativa, os médicos o tempo todo falando, você está morrendo, a situação está piorando, porque infelizmente, né, cada novo exame que eu faço é um novo diagnóstico, é uma nova piora, é um novo quadro diferente, é uma nova cirurgia que precisa fazer, é algo que está ruim, que precisa mexer. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo tanta vida em mim, eu vejo tanta oportunidade de viver, porque eu não fico olhando para os meus exames, eu não fico olhando para a minha situação, eu não fico olhando para mim como uma vítima. Mas eu falo assim, não, eu preciso ser a protagonista da minha história. Mesmo eu sendo uma vítima de uma doença, eu não preciso me tornar vitimista disso. Eu posso ser diferente, eu posso inspirar pessoas a viver diferente. E, às vezes, esse inspirar não é nem fazendo força, é eu vivendo. Igual às vezes eu posto alguma coisa, igual hoje mesmo. É uma coisa leve, né? E aí várias pessoas falaram assim, poxa, que legal. Daí que eu coloquei lá que hoje eu fiz 3 quilômetros,
de caminhada, que eu tô me preparando para os 5 quilômetros. Eu também preciso me preparar. Eu vou acompanhar ela. Isso aí. Então, assim, aí várias pessoas começaram a me mandar mensagem, falando assim, pô, você tá me inspirando, eu tava aqui na cama, eu tava aqui pensando que dia chato, e quando eu vi você com todos os seus problemas de saúde se levantando e caminhando e me inspirando de uma forma tão direta, mas para mim foi tão indireta, porque eu coloquei algo que eu tô fazendo, né, e que de alguma forma, e claro que eu fico muito feliz quando eu consigo inspirar pessoas, mas o meu foco maior é viver, e a partir do que eu vivo, automaticamente, eu motivo e eu inspiro pessoas. E aí, Lúcia, agora eu queria, né, continuar sabendo um pouquinho mais da sua história. Tá. Eu gostaria que você me contasse, assim como a Fernanda teve um motivo para ela escolher a fisioterapia, essa área da oncologia, eu gostaria que você contasse também, compartilhasse com a gente como que surgiu a nutrição oncológica, e que inclusive é uma área bem escassa. Eu digo como paciente oncológico, foi para mim muito difícil encontrar, né, nutricionistas que sejam especializados nessa área. Então, por que você decidiu escolher essa área? Como isso aconteceu na sua vida? Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que vocês me inspiram muito. Eu ficaria aqui dias ouvindo a história de vocês, porque realmente é inspirador e é muito bonito. Bom, primeiro, eu também passei pela vivência, né? O meu pai teve um câncer de cólon e foi um diagnóstico também tardio, com bastante metástase. E o médico, no dia da cirurgia dele, falou assim, você tem só 6 meses de vida, né? E aí, não foi o que aconteceu, né? Ele viveu por mais 3 anos. Então, eu vi o meu pai passar por todos aqueles efeitos colaterais. Foi em 2000, 2003. E na época a gente não tinha contato de nutrição, né? Não tinha alguém que ajudasse em relação à alimentação, né? E era o que mais afetava ele, porque a gente veio de uma família que ele gostava de comer, né? Então, ele não conseguia realmente, era assim, tudo muito difícil. E aí, vendo aquela situação, não sabendo como ajudar, bom, passou, ele faleceu. E com o tempo, minha profissão é de cozinheira, né? Eu fazia refeições congeladas, saudáveis, e começou a surgir pacientes, não, clientes, né? Fazendo tratamento oncológico e me pedindo ajuda para que fizesse refeições assim que ajudassem, né, a passar pelo mal-estar. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que estudar porque me lembrou, né, da época do meu pai, e eu pensei, eu não pude ajudar meu pai, mas eu vou poder ajudar outras pessoas, e eu vou fazer isso. E aí foi quando eu descobri também que existia dentro da nutrição a especialidade de oncologia, mas eu fiquei só pensando, porque eu achava que eu estava muito velha para uma transição de carreira. Que absurdo. Não. Eu achava que eu era muito velha. E aí teve um lance também legal. Na época, minha avó tinha 98 anos. E eu sempre ia para casa dela em Minas Gerais. Novinha, viu? E ela, com 98 anos, me pediu para que levasse ela na esteticista para fazer limpeza de pele. Aí eu falei, olha, minha avó aqui, no auge de seus 98 anos, se cuidando, né? Eu vou nela também, não tô velha nada. Isso aí. E aí, abri uma faculdade perto da minha casa, que tinha nutrição, e eu falei assim, e agora? Começou assim, a conjuminar as situações, né? Eu falei assim, agora eu vou. Porque antes só tinha uma faculdade muito longe da minha casa. Então, eu tinha filho pequeno na época. Eu falei assim, tá difícil. Tá indo. E aí, abriu essa faculdade próxima, eu entrei, e aí comecei, foi antes da pandemia também, foi em 2019. E aí, essa faculdade, ela fechou a turma da manhã que eu fazia, passou para a noite, eu fiquei desesperada, porque eu tinha filho pequeno, não tinha com quem deixar, e aí eu tive que ir para outra faculdade que é muito longe. Mas assim, eu já entrei na faculdade de nutrição sabendo que eu queria a oncologia, então desde então eu já fui quase que a mala da oncologia na faculdade, levantando a bandeira, né? E aí comecei a participar de congressos, né, enfim, em busca já desse conhecimento, que na faculdade passa muito rápido, né?
E aí, quando eu já estava quase me formando, eu entrei em contato com a Fernanda, porque na faculdade que eu fazia, a gente fazia atendimento aos pacientes. E eu falei, eu já quero atender paciente oncológico, né? Estava ávida, cheia de conhecimento, querendo colocar em prática, poder realmente ajudar as pessoas. E aí, a Fernanda me encaminhava os pacientes da ONG para eu atender na faculdade. E aí, a gente continuou com essa parceria aí, né? Então, são várias coisas ao longo da vida que vão dando sinais, assim, pra gente que realmente a gente Tá no caminho certo, a gente vai, né? E eu tô hoje em dia já formada, tô finalizando a minha pós-graduação de nutrição oncológica e feliz demais por toda essa jornada, essa caminhada. Sim, e que lindo, né? E da mesma forma também você pegou uma situação que você poderia falar, não, não quero, Exatamente. né? Porque poderia estar te trazendo muitas lembranças, mexer na sua dor. Mas você falou, não, o que é a minha dor hoje é a dor de muitas outras pessoas e eu quero poder ajudar. E saber, né, exatamente, porque a gente fala muito do paciente, mas a gente tem o cuidador também, né? Sim. As pessoas da família. Então, a gente que passou pela situação, a gente consegue abranger nosso olhar, né? Sim. Saber que também existe uma vida ali, existe os familiares, né? Então, que a gente possa realmente acolher toda a família. Sim, e é lindo, assim, e vocês têm sido uma força para mim, né? A ONG tem me ajudado muito, né? Tem me dado todo esse suporte que eu preciso e que muitas vezes eu me senti sozinha. Hoje, tudo que eu preciso, né? Todas as situações, igual eu tô com uma dor, tô lá com a Fernanda fazendo fisioterapia e ela lá com todo cuidado. E não é só a fisioterapia, né? O ambiente, o acolhimento, né? O amor. A gente se torna uma família. É, A gente se compadece da dor do outro. sim. Tô com um paciente internado já faz um tempo, todo mundo pergunta, manda mensagem, como é que tá? Eu pergunto pra ele, mando um abraço de todo mundo. Então, assim, a gente vira uma família mesmo, a gente sente. A minha preocupação é quando a gente perde um paciente, ele já foi. Ruim é quando a situação que fica, né, com os outros que estão ali. A gente tem que aprender a lidar com essa situação, saber dar a notícia. Sim. Porque como a gente acaba tendo vínculo, aí fala assim, ó, aquela pessoa não tá mais, né? Às vezes eu posto no Instagram, não dá 5 minutos, já tá todo mundo me mandando mensagem como é que foi, isso e aquilo. Aí tem paciente que entra em depressão. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, a gente procura acolher de uma forma para não ter aquele sentimento, né, de perda. Será que porque tem uns que falam, será que o próximo sou eu? Então, a gente precisa tomar um cuidado enorme com isso. E aí entra o poder da mente, né? Sim. Muitas pessoas chegam no consultório falando assim, então, eu quero uma dieta para câncer. Eu falei, não, a gente vai fazer um plano alimentar para você, para nutrir a vida. Eu falo, gente, vamos nutrir a vida. A gente tá com um processo ali, né, do câncer, a gente tem as células ali cancerígenas, mas a gente tem milhões de outras células para alimentar, né? Então, o poder da mente está sempre à frente aí de tudo. Não olhar, né, só a dor, só o diagnóstico, mas eu olhar no que eu posso fazer além disso, né? Então, eu vou até aproveitar e compartilhar, né, o tanto que vocês estão me ajudando nessa nova fase, que o que acontece? No ano passado, eu estava numa fase... Na verdade, terminei um ano numa fase boa. A ser um ano muito ruim, por conta de muitas internações, mas quando foi chegando no final do ano, eu já estava fazendo pilates, estava fazendo hidroginástica, estava fazendo também caminhada, e eu coloquei na minha meta que esse ano eu queria participar de alguma corrida, então de alguma caminhada. Só que aí veio janeiro, me deu algumas complicações na coluna, precisei fazer algumas infiltrações. Quando foi em fevereiro, descobri que estava com problema na vesícula e os médicos falando que tinha que operar. Aí quando foi em março, eu fui fazer meu PET scan, deu mais um monte de novas lesões. E aí as coisas foram assim, eu fui perdendo o controle. Falei, não, peraí, cadê minha caminhada, cadê minha corrida, cadê minha hidroginástica? Eu não estou conseguindo fazer nada. E aí, assim, eu também respeito muito o meu tempo, o meu corpo, e não falo assim, ai, poxa, agora tadinha de mim, tudo que eu tinha pensado, não vou conseguir realizar. Eu falei, não, eu preciso focar agora em ficar bem, e é isso que eu vou fazer, e no momento certo, as coisas vão acontecer. Se não for esse ano, de repente vai ser ano que vem, vai acontecer.
E aí eu já tava assim, tá chegando o final do ano, acho que não vai ser esse ano que eu vou participar de nenhuma corrida. E eu assisti um filme no mês passado, acho que é Poder Além da Vida que fala. E falava muito sobre isso, sobre a gente viver os momentos, não só o momento final, porque quando a gente pensa numa corrida, a gente já pensa na medalha, na conclusão dali, mas a gente esquece do percurso, desse momento da preparação, dessa vivência, e do quanto isso pode nos estimular a viver outras coisas. E aí, quando eu assisti esse filme, eu comecei a trazer algumas forças, assim, realmente para mim, assim, poxa, se eu tiver a oportunidade, eu posso pelo menos tentar. Por que não, né? Sim, se o dia vai chegar, porque também às vezes o paciente oncológico, então alguém que tem alguma doença, já se limita muito, que fala assim, não, mas eu sou doente, mas eu não posso, mas isso não é para mim. Mas quantas pessoas, às vezes, que está bem de saúde, no dia da corrida, acordam com uma dor de barriga, acordam com uma enxaqueca, acordam com uma indisposição e não pode ir também. Então, não é só uma pessoa que já tem uma doença que pode no dia não estar bem. É qualquer pessoa. Mas isso, para quem é paliativo, para quem tem uma doença, acaba sendo muito mais forte. A gente também precisa aprender a lidar com isso dentro da gente. E não se limitar. E não trazer isso sempre nessa área muito inferiorizada, de tadinho de mim, eu não posso nada, eu não consigo nada, nada é para mim. E a gente tentar realmente adaptar a nossa vida conforme as coisas vão acontecendo. E aí surgiu a corrida da Vale, que vai acontecer agora no dia 22 de setembro. E aí a minha irmã foi, já sabendo que eu queria muito participar de uma corrida, falou assim, eu vou participar, vamos. Aí eu falei, nossa, não sei. Eu falei, eu não tô nem caminhando, não tô fazendo nada, nem na fisioterapia eu não tava conseguindo ir. Eu falei, eu acho que não. E aí eu lembrei do filme. Eu falei assim, poxa, eu posso pelo menos tentar, porque nesse filme conta uma história baseada em fatos reais de um homem que ele fazia... Ai, esqueci agora o nome. Ginástica rítmica, mais ou menos assim. Ele tinha um trabalho lá de argola, ele sofre um acidente, e aí todo mundo começa a falar que ele não ia poder mais participar. Ele ia participar das Olimpíadas, só que por conta do acidente, ele tinha feito uma cirurgia na perna e tinha perdido um pouco o movimento, e ele não poderia. E as pessoas, todo mundo não acreditava nele. Mas ele acreditava nele, e ele se esforçou, e ele foi batalhando para ele conseguir se recuperar e ir além do que ele já fazia antes. E com um foco muito grande, não na medalha, não em finalizar, não às vezes só também participar da prova, mas realizar aquilo que ele tanto amava. E muitas das vezes a gente pensa só no final do processo, a gente não vive a realização daquele todo dia, daquela preparação. E aí, no final, ele consegue, ele é o melhor, todo mundo aplaude ele de uma forma, assim, muito incrível. E eu comecei a trazer isso para mim. Falei assim, poxa, eu vou tentar. Eu vou me inscrever, eu vou me preparar, eu vou dar o meu melhor. E se eu conseguir concluir tudo, se eu conseguir a medalha, sabe, são fases. E aí, eu mandei mensagem para Fernando, falei, Fê, preciso da sua ajuda, preciso de pegar força aí na fisioterapia, preciso preparar o meu corpo, vou também começar a fazer caminhada. E aí também já te mandei mensagem, Lute, preciso de socorro, preciso cuidar da minha alimentação. E isso trouxe um gás, isso trouxe uma alegria, sabe? Trouxe para mim assim, eu falei, poxa, se no dia eu vou estar bem, eu vou conseguir, eu espero que sim. Mas se não, sabe, todo esse preparo que eu já estou fazendo, essa motivação que eu estou trazendo para mim, a experiência de já ter me inscrito na corrida, né? E já tá me preparando para isso, já está sendo tão especial, sabe? Então, assim, e vocês têm sido uma bênção na minha vida. E tem sido muito especial me preparar com a ajuda de vocês e com o apoio, né? Quando eu fui falar com vocês, na mesma hora, vocês, nossa, que legal, conte comigo. Né? A Lud rapidinho arrumou um jeitinho também na agenda dela. Não, gente, precisa urgente mexer nessa sua alimentação, né? Te deixar bem. Então, assim, isso... eu fico até sem palavras, assim, porque nem toda a minha gratidão eu consigo definir. E eu quero ver de perto, porque eu vou junto. Não, eu vou lá do lado. E aí a Fernanda falou, não, eu vou te acompanhar. Né? Eu falei, poxa, que lindo, sabe? Então, assim, esse incentivo, esse trabalho de vocês vai realmente além do que às vezes vocês acham que entregam. E é importante falar disso porque às vezes a pessoa tem um diagnóstico,
tá ali, ela, né, entre a família e ficam perdidos, né? Sim. Procurem apoio, porque as pessoas que são especialistas nisso vão poder ajudar, né? Vão saber direcionar, falar, calma, realmente o processo inicial é muito confuso, tem muitas Muitas informações, informações, né? né? Mas acredite que o caminho vai dar certo, E né? vai ser leve. Sim. Leve, porque como as pessoas não têm conhecimento, não são... Receber o diagnóstico já é aquele baque, né? Exato. E não é falando mal, tá? De profissionais, não, mas eles não são instruídos que vai ser assim, assim, assado. Sim. Entendeu? Eles simplesmente são ali. Teve o diagnóstico, você vai fazer esse tipo de tratamento, você vai tomar esse tipo de medicamento e o depois. Exato. E o durante. Às vezes o paciente teve todo aquele sofrimento, sabe? Achando que ia morrer, que não ia aguentar, sendo que não poderia ter passado por nada disso sozinho. E não precisava ter passado nem por aquilo, né? Poderia ter buscado apoio. É que assim, o paciente às vezes não tem um grau de instrução muito elevado, então, o médico falou isso, então é isso. Entendeu? Se submete àquilo que falam para ele. E acaba se fechando também, né? As pessoas não sabem lidar com a situação, só pioram tudo. Às vezes de falar, né? Falar uma palavra de conforto, tá? Aí piora de vez. Nossa, fulana de tal morreu. Ó, ela teve o mesmo câncer que você. Desse jeito. Nossa, aquilo acaba comigo. E assim vem muita gente. Sim. Eu tive uma paciente que ela ficou 15 anos sem levantar o braço. Ela parou de trabalhar, era super nova. E quando ela chegou para mim, eu falei, Fia, você vai chorar na minha mão, mas você vai voltar a trabalhar. Uau. Porque eu sei o potencial que essa capacidade pessoa da pessoa tem. Mas às vezes a entendeu? própria pessoa, ela acha que não. Às vezes ela fala que não, eu falo, mas eu confio em você. Eu confio em você, me dá esse voto de confiança também, que eu posso te ajudar. E aí, quando eles deixam eu ajudar, né, gente, né, na verdade, a equipe ajudar, nossa, um progresso assim, falei assim, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Né? Então, assim, essa paciente voltou a trabalhar, inclusive, para mim. Né? Ela trabalhou na minha casa. Hoje eu vejo, a gente tem contato até hoje, já faz tempo que a gente não se vê. Quando eu vou para Santos, eu tento encontrar os pacientes de lá. E eles falam, assim, às vezes eu posto um vídeo ou outro, né? Esses dias eu postei um vídeo de uma paciente fazendo exercício e ela falou assim, eu vou te denunciar pro conselho do idoso que você tá judiando de mim. Aí eles me mandam mensagem, né, por mensagem, falou assim, ai, Fernanda, eu tô com saudade de você, bem judiada, gente, aqui. Olha só. Muito bom, né? Então, assim, é muito gratificante isso pra gente, que a gente muda. Realmente, a gente muda a vida dessa pessoa, né? E pra melhor. Com certeza. Porque ele, a gente dá, né? Traz a alegria de viver de novo. Inclusive, não só deles, da família. A família. E, por exemplo, na ONG, por exemplo, tem os profissionais, mas tem todos quase que se conhecem, né? Então, forma ali também uma outra família, né? Porque assim, um ajuda o outro, né? tem sempre aquele paciente que tem mais depressão, né? Mais caladinho. A gente vê aquele potencial ali. Eu falei, esse negócio ali só tá adormecido. Assim, vou colocar uma paciente que é mais alegre, né? Que é mais pra cima, pra gente conviver ali junto. Tem paciente, a gente até veio, né, conversando isso dentro do carro, que tem uma paciente de 72 anos, Dona Dulce. Dona Dulce é super pra cima, vai pro forró, né? Sempre tá ali alegre, faz os bordados dela, dá aula de bordado, aí leva as pacientes junto. Aí eu sempre trago os pacientes pra ela. Uma também começou a ir pro forró, já arranjou até namorado, entendeu? Eu falei assim, poxa, aí, ó, tá vendo? Precisava tudo daquilo, né? Então, assim, e como a gente dá suporte psicológico para a família também, a gente traz, às vezes a gente faz uma atividade ou outra, a gente traz esse familiar junto. Eu gosto muito quando o familiar vai junto com o paciente, para ele entender o processo, né? Porque, às vezes, o familiar se afasta
porque tem medo, né? Não sabe lidar com a situação, então melhor se afastar. E não é isso. E às vezes o paciente fala assim, hoje eu fiquei o dia inteiro sozinha, não tenho a família, meu filho não liga para mim, não quer conversar comigo. E tem sempre aquele paciente que reclama muito, né? Ninguém, assim, a vida já tá muito difícil e você reclamar o tempo todo, ninguém aguenta. Sim. Às vezes não é tá reclamando por reclamar, tá reclamando para chamar atenção, né? Então a gente fala assim, então tenta chamar atenção por um lado, pro lado bom, não pelo lado ruim, né? Então, assim, a gente vai orientando e a gente consegue mudar muita coisa ali, né? Naquele convívio familiar. Outra coisa importante da gente falar é que saibam que existe uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem o fono, tem o dentista, tem enfermeiro, tem o nutricionista, todo mundo. E importante também, cuidado com as informações da internet, Sim. né? É muito triste, às vezes chega um paciente e fala assim, meu vizinho falou para eu tomar aquela garrafada cheia de erva, cheia de coisa. É óbvio que a pessoa quer ajudar, mas se a pessoa não entende de oncologia, se a pessoa não estuda isso é muito perigoso. Pode E às vezes até atrapalhar. chá, né? Eu já ouvi muitas coisas. Toma um chazinho. Olhinho essencial, esse olhinho essencial, gente. Tem que tomar muito cuidado. Precisa ir realmente na equipe que é especialista na área da oncologia. Sim. Precisa realmente, porque pode estar diminuindo a eficácia do tratamento, né? Às vezes também em relação à nutrição, o paciente chega e fala assim, doutor, eu já parei de comer isso, parei de comer aquilo. Falei, vem cá, você está comendo o quê? Nada, aí chega já emagrecido, né? Às vezes chega tão emagrecido que precisa parar o tratamento, né? Então, cuidado realmente com as informações da internet, procure o profissional. Tem às vezes paciente que chega e fala assim, mas eu como bem. Eu falo assim, você pode comer bem, mas é a quantidade certa? Sim. Entendeu? Porque é tudo ali um conjunto, né? Vem para fisioterapia, mas precisa da nutrição, porque se você não nutre, você não consegue fazer as atividades, mas também se a cabeça não ajudar, né? Então, assim, a gente tá sempre conversando, né? Paciente fulano de tal, também fala de você, viu? Tá assim, assado. Danilo, né? Vanderleia, Débora, a gente tá sempre se comunicando para poder dar o melhor pro paciente, né? Para dar aquilo realmente que ele precisa. E você falou em chamar a atenção, eu gostaria agora de a gente chamar a atenção das pessoas para a ONG. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você veio aí agora de uma mudança de sala e eu fiquei muito emocionada. Até te mandei a mensagem quando eu cheguei e vi toda aquela estrutura que você tem corrido atrás, que você tem batalhado para deixar aquela sala tão linda, com os equipamentos que vão ajudar na recuperação das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da situação da ONG, do que a ONG está precisando, né? De como que tá e como que as pessoas também poderiam ajudar, as pessoas que já ajudam, como que tá tudo isso, para que a gente também possa levar para as pessoas que vão assistir, as pessoas que estão ouvindo, né? Às vezes o pessoal ouve assim, mas como é que eu faço? Será que eu também posso ajudar? Porque uma ONG tem salvado vidas, tem ajudado famílias, né? Então, assim, seria tão bom se todo mundo pudesse fazer um pouquinho, né? Aquele trabalho de formiguinha. Que a gente não, eu já falo que a gente não vive de amor, né? Quem dera. Quem dera, né? Então, como eu havia dito antes, nós não temos apoio, né? A gente não tem convênio com o poder público, a gente sobrevive, né, com a ajuda das pessoas. Existem algumas empresas que ajudam financeiramente, algumas empresas que ajudam com produtos, e esses produtos eu vendo para ser revertido para a instituição. Agora, Outubro Rosa, Novembro Azul. Esse ano a gente não fez nada assim de especial, porque como o ano passado a gente recebeu algumas doações de chaveirinhos de uma amiga minha que se formou na faculdade comigo, a Patrícia. Hoje ela faz crochê, tricô, né? Isso, ela fez uns chaveirinhos do jeitinho que eu pedi. Tem canecas também, então assim, que foram doações também. Então, a gente vende esses produtos. Eu faço arrecadação de roupas também para a gente fazer bazar, que é onde eu consigo levantar o maior número, né? E em questão, assim, financeira, para poder... Porque a gente tem um custo de R$3.000 por mês, né? Aluguel, contador, tem os impostos a ser pago.
produtos, né, descartáveis que a gente usa, produto de limpeza, gasolina, porque tem alguns pacientes que não conseguem ir até a instituição. Eu, né, na verdade, vou até a casa dessa pessoa, faço home care. Ainda que a Lud consegue fazer o atendimento online, o psicólogo consegue fazer o atendimento online, Mas mas a fisioterapia não tem como. Sim, Tem a possibilidade? Tem a possibilidade, mas eu não arrisco, sim. né? Você que sempre tá lá, né? Ah, Fernanda, passa um exercício para mim assim assado, eu vou lá, posso estar passando para você, posso gravar um vídeo e posso estar te passando porque você já tem essa orientação, mas uma pessoa que não tem orientação nenhuma, não fora de cogitação, Sim. entendeu? Então, assim, as despesas são muito altas. Então, é o que eu falo. Eu não falo mata um leão, não. Eu domo meia dúzia de leão todo mês, porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Esse mês eu tenho, o mês que vem só Deus sabe. Então, pedir para tocar no coração das pessoas mesmo, porque tem gente que fala assim, que quer ajudar, mas não sabe como, Sim. né? Doando, a gente recebe doações de todos os tipos. Se você faz algum tipo de trabalho, não sei, para ser voluntário na área da saúde, né? Como a Lud disse, existem dentistas, existem outras pessoas, né? Equipe transdisciplinar, inclusive tem uma dermatologista, faz um mês que está com a gente, a doutora Gláucia, ela está fazendo um trabalho aí nas cicatrizes dessas pacientes, né? Porque tem paciente que fica muito exposto e às Sim. vezes a autoestima fica muito baixa por conta disso, então ela está dando um apoio aí pra gente também. Os profissionais, mas também as empresas, né, que queiram ajudar financeiramente a gente, tudo é bem-vindo. Sim. A gente faz acontecer. Sim. E com certeza, né, vai abençoar muitas pessoas. E também é o que eu sempre digo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Todo mundo Às vezes está as pessoas... sujeito, né? Eu tô sujeita a ter Sim. ela, você já, né, assim, tá bem, mas precisa dos cuidados, Sim. né? Então, se a gente, enquanto a gente está bem, a gente pode estar também fazendo bem para outras pessoas, que a gente aproveite isso, que a gente faça a diferença, que a gente inspire outras pessoas, que a gente ajude, que busque uma forma realmente de ajudar, né? E a ONG tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, não só pessoas, mas, como a gente disse, nas famílias, né? Então, assim, é um trabalho que não pode parar. E quanto mais pessoas puderem estar ajudando, né, vai ser uma bênção para que cada vez mais ela cresça. Igual você conseguiu alguns equipamentos, né? Tem mais coisas ainda A também gente mudou para que uma sala onde precisa. não tinha nem energia. Ficou um tempo sem bebedouro, Sem né? bebedouro e sem nada. Só com a parte né, dos equipamentos da No fisioterapia. básico do básico. Aí um amigo nosso, o Bruno, da BR Elétrica, foi lá. A Schwenk, que faz a parte de iluminação, doou, né, a fiação, a iluminação. Ele foi lá de domingo, ficou sábado e domingo, fez toda a parte elétrica. Aí eu fiz um bazar, né, que a gente fez uma campanha lá no BNI para trazer, né, a fazer arrecadação de roupa. Aí o Átila conseguiu 3 ônibus lotados de roupa. A gente foram 5 dias eu indo para Vila Velha fazer triagem dessas roupas. A gente conseguiu levantar um dinheiro. Foi aonde que eu comprei o restante dos equipamentos, comprei persiana, paguei um profissional para estar indo lá fazer, né, a parte de instalação. Ainda faltam uns detalhezinhos, mas é o de menos agora, né? Sim. O nosso projeto foi aprovado o ano passado pela Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Esse ano já está nós estamos na fase de captação, né? Contratei uma especialista para estar fazendo essa parte de captação e o projeto roda o ano que vem. Então, nós vamos ter aí o Muay Thai, que inclusive é a Gladiadores, né, que tá com a gente. A gente tem paciente que faz Muay Thai lá. O Marcão, que é o dono da academia, e o Anderson Dias, o Catatal, né, faz essa parte da aula, né? O yoga com a Lara. Temos aí na parte da cultura o balé e o teatro. O balé com a Pimenta Dance, com a Liviane Pimenta.
e o Abel Santana com a parte de teatro. Então, ano que vem nós Muita temos... coisa, olha. Então, empresas de lucro real que queiram doar por incentivo fiscal, estamos aí de coração aberto esperando vocês, porque nós fizemos para um público, 80 pessoas, né? O nosso projeto vai ser para 80 pacientes e familiar, né? Nós incluímos o familiar aí para estar tanto jovem, criança, jovem, adulto, idoso, para qualquer idade. Mas que legal. Não vejo a hora de ver vocês fazendo teatro, balé, fazendo yoga. Sim. E eu lá junto, né? Isso aí. Poxa, que legal. Muito feliz, né, em ver o crescimento da ONG, né, e poder participar e estar ali também sendo beneficiada, né, com a ajuda de vocês, com todo esse empenho, né, com o trabalho de vocês, com a história de vocês também, que também me inspira e também me motiva. Então, assim, a gente já está agora partindo para o final, então quero agradecer, né, de coração pela oportunidade, né, que vocês estão me dando de conhecer mais de vocês e nesse podcast poder estar levando, né, para o mundo que as pessoas possam conhecer a história de superação de cada uma de nós. E através disso eu sempre falo, todo mundo está passando por uma situação, todo mundo está passando por alguma dor, por algum momento, né, na vida que algo trouxe alguma circunstância ruim, mas a gente pode viver além disso. Né? Então, que realmente esse podcast, que a nossa história, que tudo que a gente trouxe aqui venha trazer de inspiração, que venha trazer vida para muitas pessoas e que as pessoas também que às vezes estão precisando de atendimento, né, que agora saibam que existe, né, a ONG que pode também estar contando e quem também puder ajudar, né, que vai ser uma bênção poder estar contribuindo. Então, eu queria, Fê, pedir você para deixar uma palavra final. Você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma frase? O que você gostaria de deixar para a gente encerrar? Eu só quero mesmo agradecer a oportunidade, agradecer de mostrar o nosso trabalho, né? E dizer que é com muito amor. Muito amor. Eu fico até emocionada de falar. Sim. Eu falo do meu trabalho, eu choro. Porque é uma coisa que eu amo. E transborda mesmo. Entendeu? Assim, gratidão por tudo. São 4 anos e meio nessa luta. E eu gostaria que muitos mesmo olhassem para esse lado do social, né? Sim. Que a vida não é só viver, é ajudar o próximo, Sim. né? E continuar aí com o nosso trabalho. Se Deus quiser, eu tenho objetivos muito maiores que esse. Então, eu não posso parar por aí, não. E sem ajuda, a gente não consegue dar sequência nisso. Verdade. E falando nisso, eu lembrei, né, que tá vindo aí também agora o Outubro Rosa. E se alguma empresa, né, se alguém quiser estar ajudando a ONG a fazer algum... Fala um pouco, Fê, um evento... Todo ano a gente consegue maquiador, cabeleireiro, fotógrafo para estar fazendo o Outubro Rosa, né? E esse ano a gente não teve nenhuma resposta. E a gente fica naquela ansiedade porque as pacientes, elas me cobram demais. Aí, Fernando, teve gente que nunca se maquiou na vida, né? Então, assim, esse é o momento delas, para elas. Então, assim, se alguma empresa se interessar, algum salão, algum fotógrafo, para estar entrando em contato com a gente, né? Pra gente poder resolver isso quanto antes. Sim, porque o outubro já tá batendo na porta e a gente não conseguiu ainda nada. Sim. E é algo tão simples, assim, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Eu, como paciente oncológica, de todos esses anos, eu participei de um evento parecido com o que você fez ano passado, que foi uma outra clínica que eu fazia o acompanhamento. Foi um dia também, assim, muito especial. Então, assim, às vezes para quem tá de fora, assim, Outubro Rosa, é só mais um dia, é só mais um mês. Eles, Mas para quem é paciente oncológico e que passa o ano todo passando por quimioterapia, passa por mutilações, passa por tantas dores, tantas dificuldades, tantos diagnósticos, são tantas coisas ruins que às vezes um dia, né, sendo cuidada, sendo amada, tirando aquele dia ali, para a pessoa se sentir especial, se sentir valorizada, como você disse,
Tem pessoas que, às vezes, nunca foram maquiadas, nunca teve como fala, um book fotográfico, uma sessão de fotos, né? Então, assim, às vezes é uma realização até de um sonho de alguém que a gente pode estar fazendo de uma forma, às vezes, que é tão simples para alguns, né? E vai ser tão especial para quem está recebendo. Teve ano que a gente conseguiu, a loja patrocinou com as roupas, teve loja que patrocinou com calçados, bolsas, óculos, semijoias, maquiagem. Esse ano tá bem, assim... Paradinho. É que assim, eu tenho outras coisas, né, para correr Sim. atrás. E às vezes a gente fala assim, não, vamos ver, vamos deixar um pouco, não de lado, né, mas a gente vai protelando. E assim, tá chegando próximo e a gente não conseguiu ainda. Sim. Então, quem sabe a gente Sim. consegue. Vamos torcer, vamos batalhar e vamos aí, né, pedir às pessoas até que compartilhem esse podcast para que chegue no ouvido, na vida de pessoas, para que venha abençoar, que essas pessoas também, de alguma forma, né, possam ser tocadas e sentir de estar abençoando também outras vidas. Porque o mundo, ele fica melhor, né, quando a gente, às vezes, tira esse olhar da gente e começa a olhar para o outro. Já pensou, se todo mundo olhasse um pouquinho mais para o outro, eu posso fazer um pouquinho, você pode fazer um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho. E é uma coisa que contamina, porque assim, fulano de tal fez, poxa, que legal, eu quero fazer também. E aí vira uma corrente, né? Todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue ir tão longe. Verdade. E é um pouquinho mesmo, às vezes, né? E às vezes para uns é tão simples, tão pouco para fazer, mas para quem vai receber é tão especial, é tão grande, é tão importante, traz tanto valor, né? No ano passado eu tive a oportunidade de participar e assim, Foi seu primeiro, né? foi meu primeiro. Eu tô há quase um ano, vou fazer um ano. Chegou chegando, né? Chegou já fazendo tudo rosa. Sim, não, e foi até assim, eu fiquei até que eu acabei de chegar. Ela falou, não, vamos, eu acho que foi naquela semana mesmo. Falou, não, vai ter um evento, vamos, mas eu acabei de chegar, assim, então, sabe, toda sem Só graça. vai. E ela falou, não, vamos, e chegando lá. Assim, Ela também. Eu falei, vamos. E assim, foi muito especial, foi muito lindo, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de me maquiar, de ir em salão, e para mim foi muito especial. Pelo momento, né? Pela vivência, por estar sendo cuidada, né? Para as pessoas não olharem para mim só como uma pessoa doente, mas não, me olharem como uma pessoa, como uma mulher, valorizando, né, quem eu sou. Porque muitas das vezes a gente ouve muito isso, né? Ai, tadinha. Né? Então, assim, às vezes as pessoas sempre com um olhar muito do coitadinho, da vítima, e isso acaba sendo muito ruim. Então, quando a gente vai para um lugar onde traz esse olhar, não, eu tenho vida, eu tenho beleza, eu posso ainda viver algo legal, algo diferente. Então, assim, é muito especial. Né? Então, de novo, assim, muito obrigada, foi lindo, né, estar com você ali na ONG, né, participando, recebendo, né, todo o apoio, toda a atenção, todo o carinho, o trabalho de vocês, assim, esse quase um ano que vai fazer, assim, eu digo assim, tem sido muito diferente, tem sido transformador, eu saber que eu posso contar, igual agora esse período da corrida. Se eu não fosse com o auxílio de vocês, com certeza eu estaria muito mais capengando para conseguir chegar lá. Então, assim, eu até me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz, né, por ter vocês, por ter o auxílio, o trabalho de Eu vocês. confio em você. Aí, ó. Eu sei que você consegue. Sim. E aí, você se disponibilizando sempre, né? Às vezes eu vejo você, não tô muito bem, mas tá ali se esforçando, dando o seu melhor. Então, assim, é lindo ver o seu amor, né? Pelas vidas, pela ONG. Então, assim, que Deus te abençoe cada dia mais, te fortaleça, né? Que abra Nos as abençoe, né? portas, que abra cada vez mais as portas, né? Para que essa ONG realmente seja uma referência no nosso estado, que alcance cada vez mais vidas, que mais pessoas venham fazer parte, que venham acrescentar, que venham somar, né? Porque cada um fazendo um pouquinho, a gente vai chegar mais longe, né? E Lourdes, muito obrigada também por você ter vindo compartilhar essa história. Amei conhecer um pouquinho mais de você, né? Da sua transição de carreira, do seu medo, que é algo muito normal, né? Eu também, quando eu fui estudar psicanálise, eu já estava com 37 anos, eu também passei por isso, e eu falei, nossa, eu com 37 anos voltar a estudar, lutando contra um câncer com 2 crianças, então o limite, de fato, ele está na nossa mente, no que a gente
acredita que a gente pode ou não, né? Então, assim, que a sua história também inspire outras mulheres a fazer transição de carreira, a lutarem pelos seus Confiar sonhos. em si. É isso aí, confiar e lutar pelos seus ideais e fazer a diferença, né? Porque a sua escolha, ela de fato não ficou só para você. Tem feito a diferença na minha vida, na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigada. E queria te pedir para você também deixar aí uma palavra, uma frase, o que você quer deixar aí de encerramento. Bom, eu fico emocionada também quando eu falo da nutrição oncológica, porque acaba que a gente entra na vida das pessoas e dizer que o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte, né? Existe muita vida ainda e que a gente possa nutrir a vida sempre, de emoções, com a família, a gente nutre de várias formas, né? E que a gente está aqui para ajudar quem precisa. Sim, que bênção. Obrigada, que Deus abençoe muito sua vida, seu trabalho, né? Que Ele te fortaleça cada dia mais, né? Você já está indo para um congresso, cada vez mais eu tenho te acompanhado, sempre buscando também se especializar, buscando dar o melhor de você para abençoar a vida de outras pessoas, e isso também é lindo. Minha gratidão, né, por tudo que você tem feito também pela minha vida, pela ONG. Fê, também muito obrigada. Obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, por ser quem você é, pelas decisões que você tem tomado de ajudar as pessoas, né? Muito obrigado, tem sido muito especial, né? E para você que está assistindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Para mim tem sido uma honra poder estar aqui e agradecer também o Alessandro Gomes, que é o responsável por esse cenário lindo, né? E toda essa preparação que ele fez aqui, eu fiquei emocionada de ver tanto carinho. E a AG Gomes é uma empresa que está sempre abraçando também os meus sonhos. Quando eu falei com ele que eu queria fazer algo de especial, ele na mesma hora abraçou, e nós estamos aqui realizando esse podcast para poder abençoar e inspirar outras vidas. Então, que tudo que nós falamos aqui, que todas as nossas histórias, a nossa inspiração, a nossa superação, sirva também para você que está aí ouvindo, que você pode viver muitas coisas especiais, importantes. Não se limite por uma doença, por uma situação, por um diagnóstico, ou às vezes até pelo que a mente nos engana, que às vezes a gente olha para a gente se sente tão pequeno, tão incapaz. Então se supere, viva além, faça seus dias valerem a pena, escreva a sua história de uma forma especial e vai vivendo um dia de cada vez. Hoje, infelizmente, nós ansiamos tanto pelo amanhã que esquecemos de viver o hoje e plantar a nossa semente para que a gente possa estar colhendo no amanhã. Então, que você possa hoje se levantar, olhar para a sua vida e pensar: o que eu posso fazer de bom por mim, pela minha família? Como eu posso viver esse dia de uma forma extraordinária? E esse é meu convite para você. Viva de uma forma especial. Busque a felicidade, não busque a felicidade no mundo, busque dentro de você, porque às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Então você pode, nós já estamos conseguindo e você também consegue. Muito obrigada.